bom dia a todos, graça e paz, uma feliz semana, sejam todos bem-vindos, que a graça e paz de Jesus esteja em cada coração. Hoje vamos falar do capítulo 40 do livro Beneficência Social. Foi uma caminhada longa nesses meses, né, lendo esse livro tão maravilhoso que eu tenho certeza que sacudiu muita gente. E hoje nós vamos falar sobre a influência da administração aos vizinhos. Eu achei a cara do irmão Pedro, que ele gosta de evangelizar, né? E eu disse, então vou convidar ele para fazer esse capítulo, né? E com ele a palavra. Então, o missionário irmão Pedro Viana, da ASPA, aqui conosco, para falar sobre esse capítulo. Irmão Pedro, bom dia. Bom dia. Pela graça de Deus, nós estaremos discorrendo um pouco sobre esse assunto maravilhoso. E, como qualquer pregação, nós precisamos entender a profundidade da mesma. E eu consegui, assim, localizar a parte interna dessa pregação no sentido individual, no sentido coletivo. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Apocalipse, capítulo 3, seu verso 1, e analisasse o que eu irei falar. Muitas das vezes, uma igreja, ela não está se interagindo bem com Jesus e ela, particularmente para si, ela está viva, mas para Deus ela está morta. Não a ponto de ser rejeitada, mas é morta ali, sem ação. Então, esse capítulo me chamou a atenção para esse verso de Apocalipse 3, verso 1. Diz que está vivo, mas na verdade está morto. E nós vamos analisar bem essa parte. E nesse momento vamos também abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, que foi o texto para a base de nossa oração. E ele começa assim, Paulo escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no verso 11: em tudo sereis enriquecido, para serdes sempre generosos, que por nosso intermédio produz ação de graça a Deus. Bom, nesse verso, nós entendemos que para sermos enriquecidos, temos que ser generosos. Então, um indivíduo ou uma igreja que não trabalha nesse sentido, nesse viés de ser generoso, ou uma igreja generosa, como vai enriquecer? Como vai ser vivo? Não tem como. Agora o verso 12 diz, porque o ministrar essa assistência não apenas supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas ações de graça. Então, se você concordar que no versículo 11 você seja generoso, então é lógico que se você ministrar essa assistência de generosidade para com o público, não apenas suprirá a necessidade interna da igreja, mas transbordará para o externo, em ações de graça. O mundo vai conhecer essa igreja, ou esse indivíduo. Bom, no verso 13, ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. Então, aqui Paulo já fala de um leque aberto. Então, é todos, da igreja externa. Então, você só precisa colocar em prática aquilo que você já aprendeu. E nesse livro, Beneficência Social, nesse capítulo que nós estamos revendo, tem um título aqui que eu achei interessante, que o mundo veja. Vê o quê? Bom, aqui é Servo do Senhor, em Testemunhos, volume 4, na página 59, ela comenta nas seguintes palavras: seja visto por eles que a religião que professamos não fecha as avenidas da alma,
nem as congela, tornando-nos antipáticos e exigentes demasiados. Que todos que professam possuir a Cristo ministrem como ele o fazia, para benefício do homem, acariciando um espírito de sábia benevolência. Veremos, então, muitas almas seguindo a luz que promana de nosso preceito e exemplo. Então, o que o mundo precisa ver? Irmãos, quantas das vezes nós somos antipáticos, somos exigentes. Fui fazer uma visita com um irmão, uma família. A pessoa era batizada da nossa igreja, mas tem muitos filhos que é de outras igrejas. E eu comecei a fazer o convite de Jesus. Ali em João, capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Consultou o vosso coração, crede em Deus. E a família estava maravilhada, procurando ali seguir aquele sentido dos versos. Mas, de repente, meu colega achou que estava muito simples a conversa e quis engrossar ali o caldo, né? Estava muito fino. Tá dando só leite, vamos engrossar a alimentação. Aí botou carne. Não, a igreja tem que parar de comer carne, porque é a igreja do Deus vivo, etc. Aí eu parei, deixei ele conduzir a conversa. Sabe, quando eu li esse trecho aqui, eu disse quantas pessoas não são antipáticos e congelam as avenidas da alma com outras pessoas, porque faltou benevolência, faltou tato. E como essas pessoas vão vir à luz desta forma? Jamais. A pessoa congela. Irmãos, o mundo precisa ver. O que precisa ver? Não só sermões, mas a prática. As boas obras dos filhos de Deus são a mais eficaz pregação para os incrédulos. Jesus pregou mais ou curou mais? Ou auxiliou mais? Por que nós não seguimos esse exemplo? Porque nós temos tanto material disponível em nossas vidas. Afonso Babas deixou um legado. Eu mesmo trabalhei quase 10 anos comportando. E o que eu aprendi dentro dos livros, hoje eu utilizo na prática, auxiliando as pessoas. Aqueles que sentem dores, aqueles que sentem angústia com doenças. Por quê? Que nós, como povo, não fazemos o mesmo? Para acontecer isso que eu estou lendo aqui, queridos irmãos, a prática é essencial. Façam eles obra de auxílio cristão, alimentando os famintos, vestindo os nus. Terão, assim, muito maior influência para o bem do que a pregação de sermões. Então, você está dizendo que não precisa sermão? Sim, Jesus fez sermões. Nós também precisamos fazer sermões. Isso dá calor à igreja, aos indivíduos. Mas alguém foi chegando atrasado na igreja e perguntou, o culto já terminou? Aí o ancião bateu no ombro dele, não, meu filho, agora é que vai começar. Mas vocês já estão fechando as portas da igreja? Sim, mas aqui foi só uma aula, vamos para a prática agora. Você não chegou atrasado totalmente. Vamos para a prática. Esse é o objetivo dos sermões. Nos acalentar, direcionar para a prática. Nossas ideias de beneficência cristã precisam ser postas em prática se quisermos
que se amplie. O trabalho prático conseguirá muito mais do que sermões. Então, aquilo que nós sentimos e possuímos como conhecimento precisa ser colocado em prática. Imagine um profissional da medicina que esteja cursando já o último estágio e ele vai ser faz residência e para estar pronto para o trabalho. O mundo faz isso. As igrejas caídas procuram aquelas crianças de 6 até 12 anos e começam a ensiná-los para o evangelho. E nós, que somos a igreja do Deus vivo, por que não fazemos o mesmo? A influência da vida no serviço cristão. O mundo, ele tem uma maneira de avaliar. Ele tem uma lei. E Jesus tem uma outra lei para os seus filhos aqui na Terra. A minha pergunta é: qual é a lei que o mundo usa e qual é a lei que o servo de Deus tem que usar? Vamos nos debruçar em cima dessas duas leis? Mãe Alexandra, poderia colocar um slide para mim? Irmão Pedro, você mandou slide para mim? Ah, tudo bem. Então, veja bem, hoje, no mundo em que vivemos, existe o egocentrismo. O egocentrismo, ele tem como finalidade fazer com que o mundo trabalhe em cima do eu, centralizado ali no eu. Assim comenta a serva do Senhor. A vida do cristão testificará que ele é governado por outras leis que as obedecidas pelo mundo. Leis de mais elevada ordem que as que controlam os amantes do mundo. Olha a lei do mundo. A vontade de Deus, nosso Criador, deve ser feita evidente em nós, não apenas no nome que trazemos, mas em nossa vida de abnegação. Devemos dar prova de que somos influenciados e controlados por princípios altruístas. Todos os nossos propósitos e atividades devem permanecer em distinto contraste com o egocentrismo do mundo. Então, qual é a lei de Deus e qual é a lei do mundo? Deus quer que nós sejamos controlados e influenciados por princípios altruístas. E qual é a lei do mundo? Que todos sejam controlados pela lei do egocentrismo. Mas como se livrar dessa lei de egocentrismo? Bom, tem um profissional que ele diz como vencer o egocentrismo. Eu quero pegar aqui esse pensamento desse profissional. Abandone o pensamento de você sempre ter a razão nos assuntos. Não, aqui, na lição de recapitulação, na lição do dia, eu tenho a razão. Pare com isso. Isso não é certo. Abandone sua necessidade de superioridade. Só você é o tal. Pare com isso. Se liberte da necessidade de sempre ser o maior. Pare de achar que tudo ofende você. Qualquer coisa, qualquer pensamento, qualquer palavra, qualquer detalhe te ofende. Pare com isso. Mude essa tática. Isso não vem de Deus. Queridos irmãos, se José não passasse pela prisão, se José não fosse açoitado ali,
diz o Espírito de Profecia, que ele não teria chegado ao cargo de governador, porque ele era um rapaz mimado. O pai dele fez isso com ele. E Deus, em sua misericórdia, tirou essas escórias da vida dele, para ele ser um grande governador. E quando ele vê situações como aquela que ele foi criado, ele saber lidar com as mesmas. Então, nós precisamos desconcentrar o egocentrismo das nossas vidas. E o restante do conselho para ser um vitorioso contra o egocentrismo é ter uma união com Jesus. Analisemos. A união com Jesus Cristo capacita os homens a exercer uma influência que sobreleva a que é reconhecido neste mundo. Por copiarem o exemplo de Jesus, eles têm, com sua graça, poder para beneficiar a igreja e a comunidade. Sua influência é sentida na medida exata da proporção da linha demarcatória que os separa do mundo em espírito e princípio. Com a união e força, a fonte de todo poder, de toda bondade, de toda misericórdia e amor, toma seres humanos finitos em associação consigo para o propósito de repartir seu divino poder com instrumentos humanos a fim de difundir sua influência e estendê-la longe e perto. Quando a pessoa está aliada a Jesus, portador da natureza divina, seus interesses são identificados com os interesses de toda a humanidade sofredora. Então, qual é o segredo de vencer o egocentrismo? É estar do lado de Jesus, alinhar com ele, com os seus modos de ser, e ser portador de algo importante, a natureza divina. Quando você se alinha com Jesus, e você é portador da natureza divina, a natureza carnal tende a enfraquecer e a morrer de inanição. Você não dá alimento para ela. E ela morre, morre até você exclamar: vivo eu? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, eu, quando leio a história de Nicodemos, fico vendo a nossa igreja. Senhor, eu sou o diretor dessa união, dessa associação. O que fazer para ressuscitar tantas igrejas que estão mortas sem fazer o trabalho missionário? É uma parte da escola sabatina que eu fico atento, mais atento mesmo na hora que o professor faz a chamada e eu fico conferindo ali quantos contatos, quanto estudo bíblico. Eu fico com o coração aliviado quando essa margem é alta, quando ela fica baixa, eu fico assim, pedindo para Jesus: Senhor, abre meu coração, que ele está trancado, está angustiado. Então, nós precisamos ver essa história de Nicodemos. Nós poderemos ser homens poderosos ou homens fraquinhos. E eu gostaria de ler aqui essa parte onde fala disso. Os que são criados de novo em Cristo Jesus compreenderão a magnidade do pecado e a divina compaixão de Cristo em seu infinito sacrifício pelo homem caído. Para compreendermos esse modo
de ver a humanidade, de ver a nossa igreja e ajudá-la, nós precisamos ser criados de novo em Cristo Jesus, como Nicodemos. Nicodemos era um membro ativo, devolvia dízimo, era influente, mas Jesus disse para ele: tu tem que nascer de novo, porque as tuas ideias ainda estão alinhadas comigo. Você tem que ter uma reforma em tua vida. Comunhão com Cristo, dar-lhe ternura de coração. O que nos dá ternura de coração? A comunhão com Jesus. Acorda de madrugada. Qual é o local onde você conversa com Jesus? Natanael tinha um local, debaixo da figueira. E você? Onde é o seu lugar? Fervente solicitude, amor e energia em seus esforços, o que fará poderosos em Deus para salvar almas? O que fará um homem poderoso? É aquele homem que tem simpatia em seu olhar, no seu tono de voz. Ele é solícito, ele é tranquilo. Sabe, esse é o homem poderoso. Imagine uma igreja toda nesse sentido. Seria um exército com bandeira. Se o mundo tivesse perante si o exemplo que Deus reclama dos que nele creem, faria as obras de Cristo. Se Jesus fosse apresentado entre nós, crucificado, se tivéssemos uma visão da cruz do Calvário à luz da palavra de Deus, seríamos um com Cristo, como ele era um com o Pai. Lembra da oração de Jesus no capítulo 17 de João, versículo 21 a 22? Vocês devem lembrar. Se vocês não lembrar, depois vocês pesquisam aí na Bíblia de vocês, capítulo 17, de verso 21 a 22. Jesus orando para que a igreja fosse unida, assim como Jesus é unido com o Pai. E, com certeza, Deus vai abençoar essa igreja. Nossa fé seria totalmente diferente da que agora revelamos. Seria uma fé que opera por caridade para com Deus e os homens e purifica a alma. Se esta fé fosse mostrada pelo povo de Deus, muito mais creriam em Cristo. Uma santificada influência seria exercida pelas ações de benevolência dos servos de Deus, e eles brilhariam como luzeiros no mundo. Que maravilha! Irmãos, Deus, em sua misericórdia e bondade, quer que nós tenhamos esta fé maravilhosa. Fé que opera por caridade para com Deus e os homens. Cadê a tua fé? Quando a diretora de assistência social convoca você, que é um advogado, que é um médico, que é um influente no governo, para ir de casa em casa pedir uma roupa, pedir um pouco de arroz, de feijão. Você é humilde o suficiente para ir e pedir? Bom, se positivo, Deus seja louvado. Se não, peça a Deus força, determinação para mudar essa atitude, porque a lei de Deus é diferente. A lei de Deus é a lei de beneficência, de benevolência para a comunidade. Mas, irmãos, eu ainda não sinto isso. Bom, então vamos saber como melhorar isso. Há um poder que é maior do que a metralhadora, é maior do que a espada e é maior do que a lei que o advogado e o juiz proclama ali no tribunal. O que é esse poder? O amor de Deus no coração é maior. Casamentos até hoje são
firmes, 40 anos, 30, 50 anos de casamento. Por quê? Porque o marido e a esposa têm essa lei, têm esse poder no seu coração. Igrejas ainda não se desfacelaram por intriga e confusão, porque tem essa lei no coração dos seus membros. E como funciona essa lei, esse amor? Funciona assim. O amor de Deus no coração manifesta em labor missionário, verdadeiro, altruísta. Será mais poderoso que a espada ou as cortes da justiça com o trato de malfeitores. O missionário vivo, com um coração superabundante do amor de Deus, pode derribar as barreiras. Como que conseguimos derrubar as barreiras? Quando temos este amor no coração. E o médico missionário, assumindo sua obra, que lhe é indicada, não apenas pode aliviar a doença do corpo, mas pode também, por esse amor, por essa dádiva da graça de Cristo, curar as enfermidades da alma. Teremos uma igreja viva? Sim, mas temos que mudar nossas atitudes. Deus afastará o preconceito. Ele dá poder para nós conseguirmos afastar os preconceitos. Qualquer que seja a diferença de crença religiosa, um clamor da humanidade sofredora precisa ser ouvido e atendido. Onde existem amargos sentimentos por diferenças de religião, pode ser feito muito bem pelo serviço pessoal. O serviço amável quebrará os preconceitos e conquistará almas para Deus. Então, se eu tenho esse amor no coração, eu posso sair sem medo às ruas. No meu trabalho de ensinar o povo a dar estudo bíblico, tem uma parte que eu gosto muito. Na sexta-feira eu vou nas casas e chego com uma família que eu nunca vi na vida. Boa tarde, meu amigo. Bom dia, dependendo do horário. Eu estou com uma classe de alunos, onde eu estou administrando cursos preparatórios para ser missionários. E eu preciso da sua ajuda. Eu não consigo fazer sozinho. E eles perguntam, em que parte eu posso ajudar? Abra as suas portas. Para você pode dar um 10, um 9, de acordo com o que você analisou, o que ele lhe falou. E a pessoa disse prontamente, pode mandar seus alunos. Aí eu anoto o nome da pessoa, o endereço e o número da casa, direitinho, né? Telefone de contato. Aí eu pergunto, qual horário? Eu costumo fazer sempre no domingo, que é a prática, né? Qual horário que eu posso mandar meus alunos para a sua residência? Entre 11 horas e 9 horas. Qual o melhor horário? Não, 10 horas, tá bom. Aí eu coloco lá, 10 horas. E eu envio as equipes para os lares. Irmãos, a benevolência, o tono da voz, a maneira como nós tratamos as pessoas, eles abrem as portas. Dificilmente uma porta não se abre quando eu vou pedir essa ajuda. E eu consigo 10 casas para 20 pessoas. 10 casas, eu preciso de 20 pessoas no meu curso. 5 casas são 10 pessoas no curso, que é de 2 em 2. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade de egocentrismo e utilizar a lei de Deus. Usar a arma poderosa. Precisamos desarmar o preconceito. Como meio de derrotar o preconceito e ganhar acesso às mentes, deve-se fazer uma obra médico-missionária. As boas obras do povo de Deus têm influência mais poderosa que palavras. Por sua vida virtuosa e atos de altruísmo,
Aqueles que isto veem serão levados a desejar a mesma justiça que produz bons frutos. Eu lembro da ação de Ellen White. Ela tinha um pequeno pomar e de manhã cedo pegava sua cestinha, colocava algumas frutas e saía de vizinho em vizinho. Ô, vizinho, olha, pense numa fruta linda e maravilhosa. É essa daqui. Aí dava para um. Saía para outro vizinho. Olha, vizinho, que maravilha que Deus deu para nós. E saía com aquele amor, com aquele sorriso no rosto ali, junto aos vizinhos. Será que isso não quebra preconceito? Sim. Minha pergunta é, estamos fazendo assim? Você conhece o seu vizinho do lado direito? Você conhece o seu vizinho do lado esquerdo? E o de frente? E o que mora lá no fundo? Bom, temos que analisar que obras valem mais do que crenças. Porque se eu prego que sou um reformista, que guardo a lei de Deus, que eu prego o braço direito da terceira mensagem angélica, que é a reforma de saúde, se eu prego, então você pergunta para si mesmo, então me prova que você vive isso na prática. A verdade divina exerce pouca influência sobre o mundo, embora devesse exercer muita influência por nossa atitude. Abunda a simples profissão de religião. Isso tem muito. Profissão tem muito. Mas tem pouco peso. Podemos professar ser seguidores de Jesus Cristo. Podemos professar crer todas as verdades da palavra de Deus. Professar crer podemos professar crer na palavra de Deus. Mas isto não fará bem ao nosso próximo, a não ser que nossa crença esteja entrelaçada com a nossa vida diária. Nossa profissão pode ser tão alta quanto o céu, mas não nos salvará nem a nós mesmos, nem aos nossos semelhantes, a menos que sejamos cristãos. Um exemplo correto fará mais benefício ao mundo do que qualquer profissão de fé. Queridos irmãos, vamos tirar a máscara e ser um Nicodemos renascidos das águas. Hoje, temos muitas pessoas bonitas, com terno, com gravata, com lindos vestidos, mas são como sepulcros caiados, por dentro são podres. Não conseguem perdoar o próximo. Não conseguem dar um sorriso para a pessoa, não conseguem dar um aperto de mão. Ficam odiados por meses, anos. Como Deus pode derramar o seu Santo Espírito em pessoas, em igreja desta forma? Não, temos que mudar essa atitude. Qual é a imagem do amor? Eu pergunto para a minha igreja online agora. Qual é a imagem do amor? Olha, eu quero tomar 2 exemplos. Nós estamos finalizando. 2 pessoas. Daniel e José. Pela sua sabedoria e justiça, pela pureza e benevolência de sua vida diária, pela sua dedicação aos interesses do povo. Este era idólatra. José e Daniel mostraram-se fiéis aos princípios de sua primeira educação, fiéis para com aquele que eram representantes. A tais homens, tanto no Egito como em Babilônia, a nação toda honrou, e neles um povo pagão, assim como todas as nações com quem tiveram relações. Contemplaram uma ilustração da bondade e benevolência de Deus, uma imagem do amor de Cristo.
aqueles pagãos viram em Daniel e viram em José o quê? Uma imagem do amor de Cristo. É isso que o mundo precisa ver em nós. A imagem do amor de Cristo na minha vida e na tua. Que Jesus Cristo nos dê essa força, esse ânimo, para ser imagens ambulantes do amor. Amém.